Aqui é um convite, né? Para que todos nós, independente de raça, nacionalidade, né? Possa louvar o nosso Deus. E é isso que eu convido você neste momento. Vamos orar primeiro? Querido Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui na tua casa mais uma vez. Que o Senhor possa aceitar os nossos louvores. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor venha participar dessa programação junto conosco. Com perdão dos nossos pecados, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantar Não Desanimamos. Não, ninguém conseguiu e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui, em sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada, Deus. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver, mas além disso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida
Amém? Agora nós vamos estar cantando Não Desistir. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Agora eu convido vocês a ficarem em pé e nós vamos estar cantando Primeiro Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Glória do
colocar de joelho, para que a gente possa orar mais uma vez. Senhor Deus, aqui está um pouco dos teus filhos, né, que vieram aqui engrandecer e louvar o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. O Senhor que conhece as necessidades, as lutas e as dificuldades que eles têm enfrentado. Que a sua misericórdia, Senhor, possa os cobrir nessa noite, né, dando eles força, vigor, saúde, fé e perseverança. Que sabemos que temos dias difíceis pela frente, mas que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E que o Senhor possa continuar conosco. Que o Senhor venha abençoar a mensageira dessa noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através dela. É que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que tem sido a semana? Tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez na casa de Deus para louvar e engrandecer a Ele, aprender um pouco mais dele e ter comunhão com os irmãos também, né? Queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Apocalipse 14:8. Nós vamos falar hoje sobre uma queda que é inevitável. Mas antes da gente ler, nós vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai de amor e de misericórdia, graças te damos, Senhor, pelo teu amor e cuidado todos os dias. Agora estamos aqui, Senhor, com a tua palavra aberta para aprender um pouco mais de ti. Vem estar abrindo nossas mentes, nossos corações. Nós saiamos daqui repletos do teu poder e da tua palavra. Abençoe, Senhor, essa noite, o restante da semana. Vem estar me usando segundo o teu querer. Que o meu eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite. Abençoe a cada um dos irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus. Então tá. Apocalipse 14:8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No ano 539 a.C., em uma noite de festa e grande celebração, enquanto o rei Belsazar e todo o palácio se encontravam despreocupados, a cidade de Babilônia foi invadida sem luta pelo exército sírio. Como assim sem luta? Né? Eles tiveram acesso à cidade quando os engenheiros do exército persa desviaram o curso das águas. Assim, os soldados conseguiram romper a barreira do alto nível de segurança que as muralhas da cidade ofereciam. O fim dessa história, você já sabe. A cidade foi tomada e dominada pelo Império Persa.
A Bíblia menciona que os reis que governavam a cidade, a capital do Império Mundial, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, não humilharam o coração, antes se envaideceram orgulhosamente. Está lá em Daniel 5, 18, 22. Babilônia foi fundada por Nimrod e foi, desde o começo, típica de incredulidade em relação ao verdadeiro Deus e cheia de desafio para com sua vontade. Babel representa o empreendimento baseado no esforço humano, distante do ideal divino. Sua construção foi um plano mestre para obter o controle da raça humana, assim como Deus se propunha a atuar por meio de Jerusalém. Tinham dois lados, né? Babilônia, no caso, e Jerusalém. Deus planejou atuar através de Jerusalém e o inimigo através de Babilônia. Por essa razão, durante os tempos do Antigo Testamento, as duas cidades simbolizaram, respectivamente, as forças do bem e do mal que atuavam no mundo. Nabucodonosor II planejava que seu reino fosse universal e eterno. E teve êxito até certo ponto, pois, em esplendor e poder, o novo Império Babilônio sobrepujou a seus predecessores. O rei se engrandeceu, mas Deus o humilhou com uma dramática série de acontecimentos e o submeteu à sua vontade. Deus sempre atuando, né? Do jeito dele, da forma dele, com justiça. Seus sucessores se negaram a humilhar-se diante de Deus. E, finalmente, Babilônia foi pesada nas balanças do céu e achada em falta. E o reino foi quebrado. Durante certo tempo, Babilônia foi a capital do Império Persa, mas foi destruída por Xerxes. Através dos séculos, a cidade gradualmente foi perdendo seu esplendor e importância, até que o final do século I depois de Cristo deixou de existir. Vocês já imaginaram se eles conseguiram? Claro que Deus está sempre no controle de tudo, mas vocês já imaginaram se eles tivessem conseguido o que eles planejavam? O que teria acontecido? Como estaríamos hoje? Será que estaríamos aqui? O que poderia ter acontecido? Durante o estudo, eu fiquei pensando nisso, né? Mas vamos continuar aqui. Os cristãos já se referiam à cidade e ao Império Romano com o crítico nome de Babilônia. Naquele tempo, a cidade de Babilônia, uma vez esplendorosa, jazia em ruínas, quase que totalmente. Era um lugar desabitado, um verdadeiro símbolo de que esta Babilônia espiritual, um verdadeiro símbolo do que espera a Babilônia espiritual dos últimos dias. Finalmente, o termo Babilônia se refere à Torre de Babel, a cidade capital do Império Babilônico. Representa Roma, símbolo da perseguição e opressão do povo de Deus e Roma espiritual. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre as 3 mensagens angélicas. A mensagem do segundo anjo do Apocalipse, capítulo 14, foi primeiramente pregado
no verão de 1844 e teve, naquele tempo, uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram, então, uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa, continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo. Tem elas caído mais e mais, ou seja, não derrubou todas as igrejas naquele tempo. Elas foram aos poucos, né? Caindo aos poucos. Contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, do vinho da ira da sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. Está em um grande conflito, página 389. A profecia se cumpriu praticamente, parcialmente. Seu cumprimento completo se dará no futuro. O comentário bíblico adventista confirma essa explicação ao dizer que a profecia da queda da Babilônia achou seu cumprimento no afastamento da pureza e simplicidade do evangelho, para que se generalizou no protestantismo. A mensagem de que Babilônia caiu foi pregada pela primeira vez pelo movimento adventista mileritas entre junho e agosto de 1844 e se aplicou às igrejas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo quanto ao julgamento. Essa mensagem terá uma aplicação crescente à medida que o fim se aproxima e se cumprirá plenamente com a união de diversos elementos religiosos sob a direção de Satanás. Essa é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo, caiu Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E que vinho é esse? A gente muitas vezes lê o texto, mas não entende o significado do vinho, né? Que vinho é esse? Que a grande Babilônia, no caso, tem dado a beber a todas as nações. Esse vinho são suas doutrinas falsas, ou suas falsas doutrinas. Ela deu ao mundo um falso dia de repouso, em vez do sábado, do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás disse no princípio a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na última obra de advertência ao mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No alto clamor da mensagem do terceiro anjo,
ouve-se uma voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participar dos flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A grande pergunta é: por que caiu a Babilônia? Agora nós vamos ver algumas razões pela qual caiu a grande Babilônia, ou a Babilônia. Uma delas foi a idolatria. Babilônia ficou conhecida literal e simbolicamente por ser muito tempo como a inimiga tradicional da verdade e do povo de Deus. O termo Babilônia, como se usa no Apocalipse, simboliza desde a antiguidade todas as organizações religiosas apóstatas e seus aliados. O Antigo Testamento expõe detalhadamente os pecados e a sorte da Babilônia literal. Na Babilônia se prestava adoração a muitas divindades pagãs, inclusive no episódio do campo de Dura, jovens hebreus foram forçados a adorar a estátua do rei. Divindades como Marduk, Apsu, Tiamat, Ansar, Nabu, Ashu e Astarte compunham o menu dos templos e serviços de culto. Muitos rituais de adoração envolviam ofertas corporais, erotismo, sexualismo e adoração a ídolos e a imagens. Lugar de prática de magia e todo tipo de ciências ocultas. Falei várias coisas. E esse foi só um dos tópicos que existiam, né, das razões pelas quais, né, a Babilônia caiu. E a segunda é iniquidade. Símbolo de orgulho por suas obras e grandes conquistas. Símbolo de crueldade, Babilônia conquistou o povo de Deus e colocou em perigo o propósito divino para seu povo. Os judeus também sofreram intensamente sob a mão de Roma. O que dizer das mortes sangrentas e cruéis promovidas por Roma nos lugares públicos onde cristãos morriam, devorados por feras ou gladiadores para trazer diversão à plateia? Eu não consigo nem imaginar essa cena. De tão terrível que deve ter sido. Tanto assistir quanto estar lá, né? O termo Babilônia sempre foi símbolo de maldade e perseguição ao povo de Deus. Por isso, tanto para os judeus quanto para os cristãos, o nome Babilônia chegou a ser um termo apropriado e acusador para descrever a Roma imperial. A soberba procede à ruína. No caso de Babilônia, seu orgulho e presunção precedem sua queda. Agora, a independência. Os fundadores de Babilônia tentaram estabelecer um governo completamente independente de Deus. Se ele não tivesse intervido, finalmente teriam conseguido eliminar a justiça da terra. Foi o que eu falei. Vocês já imaginaram? Se Deus não estivesse sempre, né, colocando as suas mãos e resolvendo e olhando por nós, né? Isso teria acontecido. Então Deus decidiu que era necessário destruir a torre e pulverizar seus construtores. Depois de um período de êxito transitório, seguiu outro de mais de 1000 anos de decadência e sujeição a outras nações. E Babilônia foi só caindo.
Desde sua origem, o nome Babilônia está associado a projetos produzidos pelo homem e dissociados do plano de Deus, como a edificação da Torre de Babel. A superioridade exibida tanto por Babilônia como por Roma é uma demonstração de sua independência. Eles não queriam depender de ninguém. E conquistar e construir e falar, fui eu, ninguém me ajudou. Mas Deus não quer isso. Deus não queria isso. E não quer. Nós devemos ter sempre uma dependência de Deus. E era isso que ele queria do povo, de todos os povos. Mas Babilônia não. Babilônia queria ser diferente. Ela queria poder falar que ela conquistou sozinha. E conseguiu e fez tudo o que eles quisessem, né? Babilônia espiritual, como descrita em Apocalipse, rejeitou a voz de Deus. Agora está falando da Babilônia espiritual, né? Ela decidiu seguir seu próprio caminho. Uma vida sem oração é uma vida independente de Deus. Eu achei isso aqui muito sério. Pois através da oração nos relacionamos com Ele e desenvolvemos uma vida de dependência dEle. Aí eu paro para pensar. Se Babilônia queria uma vida independente de Deus, e eles não faziam isso, não buscavam, não oravam, e eles tinham essa independência, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a mesma coisa que eles ou estamos fazendo o contrário, buscando essa dependência de Deus, orando, porque conhecemos quando a gente só conhece a pessoa em partes ainda quando a gente conversa com ela. Às vezes uma pessoa pode chegar e falar, fulano, ciclano é assim, assim, assado. Mas você não pode ter uma opinião sobre essa pessoa porque você não a conhece. É a opinião daquela pessoa que te falou. Você só vai ter uma opinião quando você conversar com essa pessoa e conhecê-la. E a gente tem que ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus. Ele quer e anseia isso de nós. E nós devemos buscar isso todos os dias. Para que não sejamos, né, ou façamos parte da Babilônia espiritual. Em certo sentido, viver uma vida sem oração e dependência de Deus é viver a filosofia espiritual babilônica, destinada à inevitável queda. É muito sério isso para a gente como cristão, para qualquer pessoa, né? Nós temos escolhas, que nós possamos escolher, né? Não fazer parte dessa Babilônia espiritual. Diária, todos os dias, exatamente. Como eu disse uma vez, aqui no púlpito, nós lutamos contra nós mesmos todos os dias, né? Lutamos contra o nosso eu ruim, contra as escolhas erradas, pensamentos errados, palavras erradas. Somos nós mesmos. Então, exatamente. E quando a gente tem comunhão e esse contato, essa intimidade com Deus, a gente é mais forte para vencer as tentações, e a gente está ligado a Ele, Ele a nós, automaticamente o inimigo se afasta. Ele está ao redor, mas aquela presença é diminuída, porque você está com Deus, né? Com essa intimidade, essa comunhão. Agora nós vamos falar sobre a prostituição espiritual. Tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa prostituição é uma referência às falsas doutrinas e ensinamentos, que são preceitos humanos. Os reis da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria.
em Apocalipse 18:3. Os meninos vão colocar aqui, se vocês quiserem abrir aí. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Que foi o que a gente leu, né? Aí o que eu li aqui, que eu falei aqui. E por isso se tornou morada de demônios. Pois por seus ensinamentos Satanás tem cumprido o seu propósito de enganar as nações da terra. Existe um paralelismo importante entre a destruição da cidade babilônica, cidade de Babilônia, e o anúncio da queda da Babilônia espiritual. A gente não pode confundir a cidade de Babilônia, que já caiu, e a Babilônia espiritual. A cidade de Babilônia foi destruída enquanto o rei Belsazar estava utilizando utensílios sagrados do templo com finalidade profana. Vamos conferir? Lá em Daniel 5, 3 e 4. Então trouxeram as taças de ouro do templo à casa de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Então a Babilônia, ela foi destruída. Por outro lado, a queda da Babilônia espiritual se daria em consequência do uso de uma taça contendo o vinho da fúria de sua prostituição espiritual, que fora dado às nações. Que nós lemos em Apocalipse 18:3, né? Nós já lemos esse texto. Babilônia, que estava edificada sobre o rio Eufrates, a grande meretriz, apresentada em Apocalipse 17:1, também estava assentada sobre muitas águas. Os impérios babilônicos e romano oprimiram o povo de Deus. Babilônia espiritual sempre foi uma agência satânica perseguidora do povo remanescente, desde o primeiro século até o tempo do fim. Muita informação, né? Muita coisa que aconteceu e que vai acontecer ainda. O juízo de Deus. Em Daniel 7, 21, 22, enquanto o poder do chifre pequeno, símbolo do poder romano e da grande meretriz, estava oprimindo o povo de Deus, veio o ancião de dias, assentou-se no trono e fez justiça aos santos, tirando o seu domínio. Os santos possuíram o reino. A vitória foi assegurada, porque o ancião de dias ouviu o clamor e o sofrimento dos santos, assim como ouviu a intercessão de Daniel pelo retorno de seu povo à sua terra. Em Apocalipse, Babilônia foi julgada por Deus, porque estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, por ter respeitado sua oportunidade de graça. Rejeitado, por ter rejeitado sua oportunidade de graça. A grande meretriz persegue a mulher e seus descendentes
no capítulo 12, mas foi julgada e condenada à destruição nos capítulos 14, 17 e 18 de Daniel, né, que nós estamos falando. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está em Apocalipse 6, 9 e 10. É possível que você esteja vivendo um momento difícil, onde parece que as forças do mal estão triunfando em sua vida. Clame ao Senhor. Ele é o Deus que faz justiça aos santos. Ele julga a sua causa. O céu se mobiliza para agir mediante a intercessão de um santo. Finalmente, a queda de Babilônia é inevitável por sua idolatria. Adoração aos deuses de ouro, pedra e madeira, além de sua agolatria. Eu nunca tinha ouvido essa palavra e eu fui pesquisar. Agolatria. E ela está falando sobre amor exagerado pelo próprio eu. Culto de si mesmo. Egoísmo. Possui iniquidade e opressão praticada no curso da história. Possua independência do plano de Deus, estabelecendo o seu próprio trono de exaltação. Possua prostituição espiritual, conduzindo a terra a se prostituir com o vinho servido em seu cálice, por causa do juízo de Deus em favor da intercessão dos santos. Em certo sentido, viver uma vida sem oração e dependência de Deus é viver a filosofia espiritual babilônica, destinada à inevitável queda. Deus tenha misericórdia, né? Sendo assim, eu convido vocês a fazer parte do exército de intercessores, não apenas nesses 10 dias, mas por toda a vida. Porque o céu se mobiliza para atender à intercessão dos santos. Se as forças do mal parecem triunfar sobre a sua vida, creia. Servimos a um Deus que não conhece derrota. A queda da Babilônia significa vitória definitiva para os remidos no sangue do Cordeiro. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. Deus ainda tem um povo em Babilônia. E antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam praticantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Você aceita o chamado de Deus para viver uma vida de oração e dependência dele? Crê na vitória final e definitiva sobre as forças do mal e desejem estender esse convite àqueles que ainda se encontram em Babilônia? Este é o meu desejo. E como eu já ouvi vários améns, eu acredito que seja o desejo de todos vocês também. Que Deus nos fortaleça todos os dias, para que não venhamos fazer parte desse povo que será destruído, mas que possamos estar, naquele dia, se for a vontade de Deus, aguardando a sua volta, em que veremos ele descer das nuvens do céu.
Nós possamos nos fortalecer e ter comunhão, intimidade, dependência. Aqui fala a palavra dependência. Assim como a gente precisa do ar, oxigênio, que nós possamos precisar e depender de Deus em nossas vidas todos os dias. Amém? Agora queria convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos cantar um hino. Ele é pequenininho, conhecido, mas eu achei ele muito lindo. Ao orarmos, Senhor. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar teu amor, que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor, e do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Amém. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado. Sabemos que ainda temos a oportunidade, Senhor, de regressar aos teus pés todos os dias. E o Senhor está com os teus braços estendidos para nós. Que nós possamos tomar essa decisão, de termos intimidade e dependência do Senhor todos os dias. De sentirmos o desejo de falar com o Senhor, assim como precisamos do ar para respirar. Venha estar abençoando a tua igreja, Senhor. Fortaleça. Vivemos tempos muito difíceis, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nos guarde agora que estamos saindo para os nossos lares. Venha estar nos abençoando. E continue também, Senhor, abençoando esses 10 dias de oração. Que nós possamos aprender mais de Ti e que também tenhamos o desejo de pregar o Teu amor a outras pessoas. Abençoe-nos, perdoe os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.